Vamos lá? A sensualidade é um demônio. A sensualidade, o vinho e o mosto, a cachaça do vinho, né? Tiram a inteligência. O meu povo consulta sua madeira, sua vara lhe responde, porque o espírito de sensualidade os engana. Veja bem, a Bíblia revela que a sensualidade tem uma noção diferente daquela que a gente vê aí na televisão. A sensualidade é um demônio, é um espírito que engana. E prostituem-se apartando da sujeição do seu Deus, sacrificam sob os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho e do álamo. Por isso vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Vou dar uma dica para vocês aqui. O livro de Oséias é um manual de sexualidade. Você pode estudar ele, você vai aprender como é que lida, por exemplo, com a ferida do adultério. Como é que lida com a questão da prostituição. Quando a Bíblia fala sobre prostituição, sobre negociar valores, diz que a sensualidade traz consequências, ignorância voluntária. A ignorância é um território de demônios. É gente que fala assim, eu não quero mais ouvir falar sobre isso. Você pega uma pessoa que foi capturada, foi aprisionada pelo espírito da sensualidade, ele se torna um surdo espiritual, um cego espiritual. Ele fala, eu não quero ouvir. Se o pastor for falar de sexo, me avisa porque eu não vou no culto. Vocês lembram na década de 70 que ficou famoso o movimento hippie, aquele movimento que falava do sexo livre? Esse movimento, na verdade, não falava a respeito de sexo. Falava a respeito de pessoas solitárias, machucadas e feridas, que buscavam o sexo para suprir uma felicidade que eles não tinham. Quanto maior o número de parceiros na vida de alguém, mais sozinho ele é. Por que isso acontece? Porque o diabo odeia o sexo. Eu queria que você entendesse isso. Odeia o sexo. O sexo foi algo dado por Deus para o prazer do homem dentro do casamento. Deus é que constituiu o homem com esses hormônios e com toda a sensibilidade na genitália masculina, na genitália feminina, para produzir e levar o homem ao orgasmo. Tudo isso vem de Deus. E o que o inimigo faz? Ele perverte, ele distorce. A iniquidade é quando a verdade é distorcida de uma maneira tal que ela parece ou aparenta uma falsa verdade. Isso que é iniquidade. O que está dizendo aqui? É que o vinho, o mosto e a sensualidade tiram o entendimento. Você lembra quando você tomou um pileque? Alguns irmãos aqui já tomaram pileque, algumas irmãs. Você perde a noção do ridículo, você perde o medo, você simplesmente ignora. As suas faculdades racionais são sequestradas e você paga mico. A sensualidade faz igualzinho. A pessoa fica cega e fica ignorante. Quando a gente fala sobre consequências, a segunda consequência é que a pessoa não ama a correção. Nós rejeitamos o conhecimento de Deus cada vez que desprezamos a sua correção. Você está dizendo, rapaz, você vai perder sua família, você vai perder sua esposa, você vai perder seu marido, você vai perder seus filhos. A pessoa, em vez de amar a correção que me leva de volta para Deus, porque o que o dom profético verdadeiro faz? O dom profético não é aquele que diz, eis que te dou um servo para você casar, lindo, de olhos azuis, eis que te dou uma casa na praia, eis que te dou um carro zero. Isso não é dom profético, isso é enganação. O dom profético é uma manifestação que vem de Deus para trazer o povo de Deus afastado de volta para Ele. Gente que fica buscando profeta, presta atenção, para chegar ao ponto de Deus mandar um profeta para você, é porque você irritou demais Deus. Pode ver quando é que Deus levanta profeta em Israel,
o povo de Deus irritou Deus demais. Aí Deus levanta um Elias para perseguir o povo, trazer até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos. Por que Deus levantou Eliseu, gente? Com a unção dobrada que estava sobre Elias, o povo continuou desviado. E Deus manda um monte de profetas. E ele diz: eu te mandei profetas, a uns vocês mataram, a outros vocês apedrejaram, expulsaram das sinagogas. A sensualidade faz a gente odiar a correção e por último, despreza o juízo de Deus. Eu acho que a figura assim mais interessante quando se fala de pecado sexual está na visão de Sodoma e Gomorra. Mas antes disso eu quero falar sobre a maneira como hoje o sexo tem envenenado a gente. 12% de todos os websites hoje, de todos os websites que estão na rede mundial de computadores, 12% falam sobre pornografia. A cada segundo é gasto $3.000 e tem 28 mil usuários de pornografia. 40 milhões de americanos são visitantes regulares de sites pornográficos. A internet, são mais de 5 bilhões que são investidos todo ano. São quase 3 bilhões nos Estados Unidos, 5 bilhões no mundo inteiro. 2,5 e-mails, a gente fala de e-mail porque no tempo que essa pesquisa foi feita, em 2010, no site Family Foundation, não havia ainda esse fenômeno que é o WhatsApp. Mas raciocina aí como o WhatsApp, isso aí deve ter dobrado ou triplicado. A gente recebe mais WhatsApp hoje do que recebe e-mail. Então, nesse tempo era 2 bilhões e meio de e-mail por dia de pornografia. 25% de todo o mecanismo de procura, Google, Bing, falam sobre pornografia. São 68 milhões de procura por pornografia por dia. 35% de todo download é de pornografia. Os termos, né, mais buscados: sexo, conteúdo adulto e pornografia. Um eufemismo, material adulto. É pornografia mesmo. E aqui ele dá mais alguns pontos dessa pesquisa. São mais de 16 mil procuras, ali no número 11, por pornografia infantil por dia. E uma criança com 11 anos já viu algum conteúdo pornográfico. Ontem eu estava falando para vocês aqui, 45% das crianças abaixo de 6 anos, já, por causa do smartphone, acessarem um conteúdo pornográfico inadvertidamente. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Qual o problema daquilo que eu olho, pastor? São só 20 segundos, 30 segundos. Então tá, eu vou te dar 20 segundos. Leite condensado, caramelizado, com flocos crocantes, coberto com delicioso chocolate Nestlé. Como é que é o nome disso? Choquito. Essa propaganda tem 35 anos. E ficou aqui. Por que as pessoas pagam milhões para colocar uma propaganda na televisão? Porque isso entra aqui. A pornografia contamina as pessoas. A pornografia destrói casamentos. A Academia de Advogados Americanos, a Academia Americana de Advogados Matrimoniais, em 2002, ela reportou que as causas mais presentes nos divórcios, em 68% dos divórcios, envolviam uma das partes que conseguiram um novo amante na internet. 56% desenvolveram uma das partes no interesse obsessivo por pornografia nos websites. É isso que acontece. E a gente acha que não é problema, mas as mentiras que a pornografia produz são muitas. Mulheres não são seres humanos. Quem é da minha geração conheceu a coelhinha da Playboy. Lembra disso? Quem lembra disso? Só o pastor que lembra disso? Ah, tá. Quem é a coelhinha do menino? Não é gente, é coelhinha. A Penthouse tinha um outro nome que dava, eu já não sei o que era. Então, a mulher não é mais ser humano, é a mulher melão, é a mulher pera, é a mulher, sei lá, samambaia, e por aí vai. Retira da mulher o valor que ela tem, porque ela passa a ser propriedade. Você compra o carro, salão do automóvel, gente. Você coloca o carro e do lado do carro o que tem? Uma mulher bonita.
O que ele comunica? Compra um carro, é o embelezeito ou tabajara. Você pode ser feio, né? Lá, aí bota aquele jogador de futebol todo feio, e aquela moça bonita do lado. Você está vendo? É disso. O valor da mulher depende do seu corpo, é isso que a pornografia diz. O casamento é um obstáculo à plena realização sexual. Homens e mulheres são escravos de seus impulsos sexuais. Sexo com qualquer pessoa é algo bom e sem consequências negativas. Mulheres gostam de ser estupradas. É isso que diz a pornografia. Criancinhas deveriam fazer sexo. Sexo ilegal e divertido, quando na verdade, gente, o sexo é uma bênção, mas pode ser transformado em maldição. Abraão, amigo de Deus, caiu nessa história quando ele se deita com Agar. Davi, ele cai nessa história quando ele olha para a vizinha. Ele sai de noite e olha para a vizinha. Ele tinha um harém, mas ele olha para a vizinha do 404 e fala: quem é a moça? Ele entra no Facebook da moça e está lá, em um relacionamento sério com Urias. Gente, sabe quem é Urias? Urias é o capitão do BOPE de Davi. Urias era o capitão Nascimento. Você vai mexer com a mulher do capitão Nascimento? Vai, gente. Quer acordar com a boca cheia de formiga? Hein? Você quer? Mulher casada não tem gosto de chumbo, Davi? Ele acha que isso não vai trazer nenhuma consequência. O que custou para Davi isso? Jacó tinha 4 esposas dentro de casa. Os filhos estão vendo aquela bagunça. Rubens se deita com uma das esposas que estava esquecida. O filho mais velho, o vizinho Siquém, vê que a Zorra estupra Diná, uma das filhas de Jacó. Judá se deita com a própria nora, Tamar. Gente, só José escapa. Porque quando a mulher de Potifar, sabe qual é o nome dela? É a Patifa. Quando a mulher de Potifar, falei, você já teve 15 anos, querido? Teve 15 anos? Eu já tive. Não pode nem encostar em mim com 15 anos. 15 anos, os hormônios estão à flor da pele. Nós tínhamos uma psicóloga amiga que falava o seguinte: os hormônios não são convertidos, e pior do que isso, não tem acesso à palavra. Esse menino fala assim: não, ele foge para não enfrentar, porque quando você enfrenta a tentação, você cai em tentação. Foi isso que Davi fez. A moça, quem é a moça? É filha do fulano, é neta do ciclano, é casada com o teu servo Urias. Ele falou assim: mulher casada, Davi, não deixa de ser maldoso, eu sou espiritual, eu vou ali só para ler um pouco da Bíblia com a moça, fazer um discipulado com ela. Tanto tempo que ela não aparece, não vejo ela no culto. Vou fazer um estudo do livro de Cantares. Eu sou do meu amado é meu, os seus cabelos são como cachos de uva, o seu pescoço como torre de marfim, os seus seios, eu vou parar nos seios. Davi se deita com a moça, ele ficou com a moça. Pastor, foi uma noite só. Não, pastor, foi só sexo. Não foi só sexo. Aquele que se deita até com a prostituta, se faz uma só carne com ela. 1 Coríntios 6, 15 e 16, fala isso. Aquele que se deita com a prostituta se casa com ela. Jesus fala com a mulher samaritana: cadê teu marido? Eu não tenho. Você se deitou com 5, teve 5 maridos. Isso agora não é teu. Sexo já é a celebração do casamento. Você se liga à pessoa. Existe uma ligação de alma. Existe uma ligação espiritual. Por quê? Porque é algo que Deus criou. Não é que você vai no altar e casa, o pastor te casa, e aí você está casado. Não. O que faz você casar de verdade é o sexo. É ele que consuma o casamento. É ele que consuma aquela história de aliança. E é uma área que o inimigo ele ataca demais. Por quê? Porque produz muito prazer. E você tem uma atração natural que é dada por Deus. Olha, Deus arrancou o quê? Uma costela do homem. Depois ele fala: por essa razão, porque eu arranquei a costela, o homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher. Ele vai buscar. É normal o moço se interessar pela moça. É normal o rapaz falar assim: não, nossa, aquela moça linda ali, eu quero namorar ela. Você sabe como é que é isso? Ele chega,
Ele está na igreja, ele quer namorar. Aí chega a moça bonita aos olhos dele. Ele começa a jejuar, orar e diz: Senhor, eu tomo posse em nome de Jesus. E ele já avisa para os amigos: ó, estou orando por ela. Hoje tem essa... Para ninguém colocar o olho, ó, ninguém taxa que eu vi primeiro. Ninguém chega perto. Olha como é que a prostituição do povo de Deus irrita o Senhor. Está na Bíblia, Ezequiel 23. Talvez você nunca tenha visto esse texto, mas olha só. Então prosseguiu abertamente em sua prostituição. Expôs a sua nudez. Eu me afastei dela, desgostoso, assim como tinha me afastado de sua irmã. Está falando, sabe de quê, gente? Deus está falando de Judá e de Israel. Israel tinha se vendido já. Agora Deus está decepcionado com Judá. Ele compara Judá a uma noiva, uma esposa, que abandona ele e vai para a prostituição. Contudo, ela ia se tornando cada vez mais promíscua, à medida que se recordava dos dias da sua juventude, quando era prostituta no Egito. Por que chama de prostituta no Egito? Porque Israel vai para o Egito para ganhar dinheiro. Jacó traz a família porque tinha fome lá na terra. Então eles vêm para onde? Para o Egito por causa de dinheiro, é fome. Desejou ardentemente seus amantes, cujos membros eram como os de jumentos, e cuja ejaculação era como a de cavalos. Assim, o Olibá, é assim que ele chama Judá ou Jerusalém, ansiou pela lascívia de sua juventude, quando no Egito seus peitos eram afagados e seus seios virgens eram acariciados. Deus está decepcionado ou não está, gente? Quem aqui nunca tinha lido esse texto, levanta a mão. Pode levantar a mão. Mas está na Bíblia. Tem gente que fala assim: é pornográfico, pastor. Tem gente que leu e nem percebeu. Pastor, eu já li Ezequiel, mas eu nunca tinha percebido.